meu nome é Merly Rabstreuter, sou guabirubense, nasci no bairro São Pedro, moro lá ainda, adoro morar na Guabiruba, né? Sou escritora, editora independente. Recentemente, como eu não tinha mais nada para fazer da vida, então resolvi abrir uma livraria e estou adorando a experiência, embora está bem no início, né? Mas estar em meus livros é uma coisa que eu estou amando, assim. Já era uma ideia muito de longo tempo e agora então acabou calhando de estar realizando. Quando eu penso em literatura, em ser escritora, a primeira coisa que me vem em mente é ser leitora, né? E aí, muitas vezes, eu achei curioso, assim, quando eu estava pensando hoje, eu achei curioso que como é que eu comecei a ler, né? O que me inspirou a ler? Porque na minha família, assim, as pessoas não gostam muito de ler, então eu fiquei pensando, por que eu me tornei leitora? Por que eu comecei a gostar de ler? E até hoje é uma pergunta, assim, que eu não encontrei muita resposta. Mas me recordo de alguns livros, assim, um que eu era bem pequenininha, que se eu não me engano minha mãe me deu. Era um livro minúsculo, assim, que tinha uma tartaruga como personagem principal que eu tenho guardado até hoje. E depois também me recordo um livro que a minha irmã me deu, que é de conto de fadas. E na época a Isa, que estudava comigo, ela também me deu A Casa Sonolenta. E também me recordo muito, quando eu penso em como eu me tornei leitora, da biblioteca da escola Carlos Maffesoli. E tive a sorte, né, de ter a biblioteca da escola, porque lá, assim, foi o meu contato maior com a leitura. Lembro que na época, embora eu não seja tão velha assim, né, mas lembro que na época, assim, a gente não tinha muito hábito de ir na livraria, comprar livros, de estar adquirindo livros para ter em casa. Então a biblioteca era o meu cantinho, assim, lá eu pegava zilhões de livros e tive muitas experiências. Penso assim que, embora eu sempre tenha me considerado muito criativa, a leitura ela me fez abrir um mundo novo, né? E acho que foi através disso que eu comecei a escrever, porque eu lia e eu pensava sobre isso e eu também queria dar minha opinião, né? E os primeiros livros, as primeiras coisas que eu escrevi foi na escola. Acho que como a maioria das pessoas, muitas vezes até as pessoas na maioria das vezes obrigadas, né? Sem muito gosto, mas eu gostava muito de escrever os textos, de dar a minha opinião, então era uma forma de me comunicar, de expor a minha opinião. E depois eu passei a escrever então poesias, que foi um lado meu assim, mais mesmo como ferramenta, a literatura enquanto ferramenta, para mim lidar com as minhas questões de vida, com minhas emoções, né? E depois então eu aprendi a escrever contos na oficina de escritores do SESC, fiz algumas delas, lá a gente formou um grupo muito bacana de pessoas de tudo que é tipo, de idades, de jeitos, e foi uma experiência muito gratificante. Assim, hoje eu vejo, olho para trás, eu vejo que eu cresci muito. Embora que no primeiro dia de aula eu era uma das mais novas, que eu fui no curso de formação, eu cheguei lá e sentei na última cadeira e fiquei pensando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? E depois eu acabei me identificando muito com o grupo. E acabei fazendo então uma especialização em literatura brasileira. Hoje eu sou oficineira da Fundação Cultural, né? E vejo que também, enquanto o meu processo de me tornar escritora, de me especializar, de aprender, né? Porque a gente aprende todo dia, ser oficineira também está sendo um aprendizado, onde que é meio que um laboratório. Às vezes eu tenho um pouco de pena dos alunos, porque né, ali eu posso aplicar tudo e testar, e, né? Então, várias técnicas, várias abordagens, né? E é muito vivo o processo da literatura na oficina, né? Então também eu vejo como uma fase assim de aprendizagem da minha formação enquanto escritora. No início eu lembro que eu não me considerava uma escritora, eu tive um preconceito durante vários anos, né? Eu dizia que eu gostava de escrever. As pessoas, não, mas tu és escritora porque tu escreveste 300 e poucas poesias, então tu és, mas não, eu dizia que não, que eu gostava de escrever, mas não era escritora. E isso passou a partir do momento que eu publiquei o meu primeiro livro, que eu pensei, olha, né, como é que eu digo para as pessoas que elas têm que publicar, que a literatura tem que ser mais democrática, que na Guabiruba tem que ter autores, e eu mesma não publico, né? Então eu me obriguei a publicar. E quando eu publiquei um, publiquei dois, publiquei três, assim, deram início às minhas publicações, né?
quanto às minhas obras, eu penso que, embora eu acho assim que eu sempre digo que quando a gente lança um livro, o que a gente lançou mais recente, como ele está mais vivo na gente que participa de todo o processo, e agora que eu edito os meus livros também, faço o projeto gráfico, então parece que aquele livro recente é o livro que tu achas mais interessante, porque eu acho que ele está mais em contato naquele momento presente. Mas pensando no livro que eu mais gosto, que eu acho que foi o meu melhor até o momento, eu acho que foi o primeiro, né? Que ele trabalha com narrativas que estavam mais atuais à época, né? Ele não era um livro de por exemplo, poesias como o Spleen, que eu escrevi há anos atrás, né? Eu acho que ele é bastante provocativo, ele é ousado, ele trabalha com uma narrativa diferente. E também na época que eu escrevi ele, foi uma experimentação, porque eu estava aprendendo a escrever contos, né? Então eu parti dos contos já para os microcontos e eu usei para os mini-contos, então eu me identifico muito assim com Boa Noite ao Tempo, que é o meu primeiro livro. Então se fosse para falar de embora que, como na época eu trabalhei com uma editora externa, né? Eu acho que falta um pouquinho do carinho do autor, às vezes ali, então acho que assim, o projeto gráfico dele deixa a desejar um pouco, mas o conteúdo e o leque de maneiras que ele abre para o leitor para ler ele é esplêndido, assim. Então acho que por esse fator assim de ser provocativo, pela ousadia dele, é um livro que eu diria assim que eu mais gosto. Pensando o que me motiva a escrever, eu penso assim que não existe uma razão única, é muito diverso, né? Hoje eu escrevo para participar de um edital, onde que eu preciso então escrever. Eu escrevo para realizar um livro que eu estou desejando escrever. Eu escrevo para finalizar um projeto que eu estou já há um tempo, anos, com ele ali parado, então eu dou continuidade. Eu escrevo cartinhas para as pessoas que eu amo, eu escrevo cartões de presente, eu escrevo para me comunicar, para me expressar, para às vezes dar vazão, né, para aquilo que existe dentro de mim, e às vezes eu não encontro uma outra maneira de expor isso, de lidar com isso, até mesmo, né? Mas também penso que eu escrevo muito para estimular, né? Estimular que em Guabiruba tenha produção, né? Que a literatura ela ocupe o espaço dela também na nossa cidade. Então eu escrevo também como uma ação, né? Uma ação aí socio-literária, digamos assim, né? Como um ativismo, né? Para que isso não morra, para que as pessoas de tanto me verem escrever e ouvirem falar pensem, poxa, eu acho que eu também posso escrever. Então também é um dos motivos assim que me levam a estar escrevendo. E sobre a minha rotina como escritora, é uma rotina. é extraordinário. Assim, eu acho que uma das melhores coisas que tem em ser escritora é justamente não ter uma rotina, né? Então eu não tenho um horário que eu vou dormir, um horário que eu vou acordar, porque às vezes eu estou inspirada à noite, então isso acontece muito, assim, à noite eu estou muito viva ali naquilo nos meus pensamentos, então eu acabo escrevendo muito à noite. E aí é 2 horas, 3 horas, às vezes 4 horas, às vezes 5 horas, às vezes tu passa a noite, né? E aí chega lá, então eu vou estar dormindo de manhã cedo, né? E além disso ser muito bom, porque a gente tem uma sensação assim de liberdade, a gente consegue aproveitar melhor o nosso tempo no sentido de que a gente vai estar atuando, né, e fazendo executando o lado profissional quando a gente está no nosso melhor momento, né? Mas também assim ele traz outros benefícios, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar em casa, de curtir a casa, né, as plantas, a minha cachorrinha. Eu gosto muito de estar em família, de estar com os meus sobrinhos, né? Então, eu sempre, quando eu trabalhava fora, que eu tinha um horário, eu sempre tinha muita dificuldade, porque às vezes eu queria fazer um curso, eu sou muito curiosa, então às vezes surgia um curso, uma oficina, uma palestra, e eu queria ir, e aí tinha todo aquele problema, né, de remanejar a agenda, e assim não. Então isso tudo eu vejo como um lado extremamente positivo em ser escritora, né, porque ele te dá essa possibilidade, né, de trabalhar em casa, de fazer o seu horário, né, de aproveitar melhor o tempo, de estar com as pessoas que a gente ama, assim, né,
Então não é de todo mal, né? Às vezes as pessoas pensam que ser escritor é uma coisa do outro mundo, assim, não é, né? E claro que tem também os seus desafios. Eu acho que o principal desafio de ser escritora hoje é permanecer escritora, né? Porque a gente sabe que a vida também não é só, né? Eu me sinto muito grata, muito feliz pelas minhas escolhas, pela minha profissão, pelo que eu faço, pela minha rotina, né? Mas é claro que a gente sabe que a gente precisa, né, comer, a gente precisa beber, a gente precisa do mínimo, né? E então, se fosse para citar assim, uma dificuldade, um desafio em ser escritora, é a questão financeira. Realmente, assim, né? Embora que até esse desafio, que poderia ser uma ameaça, um ponto negativo, que é a questão financeira, ele acabe sendo positivo, né? Eu sou muito positiva, né? Então eu encaro pelo lado de que, se a minha filosofia de vida, ela diz que a felicidade tem da natureza, né? Então ela me obriga a levar uma vida simples. Eu vou ser honesta em dizer que já pensei muitas vezes que, embora seja estimulante o próprio desafio, né, de permanecer escritora, eu já pensei muitas vezes assim e desabafei para mim mesma: poxa, mas podia ser um pouquinho mais fácil, né, esse processo, mais editais, mais oportunidades, a valorização do escritor, pelo que ele faz, né? Porque eu percebo assim que ninguém é escritor, mas quando existem oportunidades, todo mundo escreve um pouco, né? Então valorizar o escritor, né, e gerar oportunidade para que as coisas, os projetos, eles possam acontecer através da literatura, né, para que a gente possa estar aí abrindo mais vagas. Recentemente eu até fiz uma pesquisa sobre os quinais, as profissões, né, e eu tive uma dificuldade gigantesca porque eu não encontrei escritor. E eu pensei, nossa, então isso resume mais ou menos a dificuldade, o desafio que é ser escritor. Como é que eu comecei a escrever, né, a minha evolução das redações, para os textos de opinião, para as poesias. Aí eu passei das poesias, eu aprendi a escrever contos, aí eu me aventurei pelos microcontos, depois os mini-contos. Aí eu também quis escrever crônicas, acabei participando do grupo das Beltranas, em busca do Jornal Município, que era muito bacana, era um monte de mulherada dando a sua opinião, tinha nutricionista, médica, escritora, pintora, era bem bacana assim ter participado. E foi uma fase bem legal assim enquanto durou o grupo. E depois eu comecei a escrever romances, que eu ainda não publiquei. E tive a minha experiência de livros infanto-juvenis, eu escrevi O Sol Veste o Vermelho, que foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu gostei muito, porque sempre que envolve o fantástico, assim, é muito fácil a gente ficar empolgada, animada, né? Então eu escrevi o livro Sol Veste Vermelho, me abriu um caminho que agora eu estou desenvolvendo mais, né? Que é se escrever na literatura fantástica, né? Através da oficina eu também estou tendo a experiência de estar experimentando outras técnicas e fazer outras produções, né? Eu auxilio os alunos em sala e também quando às vezes eu estou saio da aula tão inspirada que chego em casa eu vou lá também faço as minhas produções, né? Então a gente já teve a oportunidade na oficina de escrita literária da Fundação de estar criando HQs, né? A gente criou também uma marchinha de carnaval, que se eu não me engano é para ser a primeira da Guabiruba. E também a gente escreveu sobre literatura afetiva, não ficção. Então eu vejo assim que a literatura hoje é o meu parquinho de diversões, assim, né? Aonde eu estou experimentando de tudo um pouco. E eu, se for para me dizer, Marilyn, mas agora tu estás escrevendo o que exatamente, ou em que área, ou em que estilo, eu diria, eu escrevo aquilo que me dá tesão, aquilo que no momento eu incorporo ali, me dá vontade, então é aquilo que eu vou me aventurando. Atualmente, né, eu estou fazendo um projeto que se chama Biblioteca, que ele envolve então o Real Maravilhoso com as tradições locais, que também está sendo bastante excitante, assim, está sendo bem bacana, assim, porque as pessoas elas têm muita facilidade, né, de se sentirem próximas a esses conteúdos, porque versa diretamente as tradições locais, a cultura, né? Então está sendo uma experiência também bastante legal, assim. Tem outros projetos também nessa área, assim, que estão aparecendo. E eu penso assim que se fosse para dizer um legado que eu gostaria de deixar, ou Marilyn, se alguém me perguntasse, Marilyn, o que tu
busca com as tuas obras, ou se fosse para ti poder escolher alguma coisa que tu pudesse fazer por Guabiruba, né, no sentido da literatura, da tua atuação enquanto escritora, ativista e editora, eu acho que tudo parte do intuito, do objetivo de fazer com que as pessoas leiam mais, que elas possam ter acesso às obras, que elas possam ler mais, que elas gostem de ler e que elas vejam que a literatura, ela é um mundo que é amplo. Ela não é só aquele livro didático, moralizante, pedagógico da escola, né? A literatura não é aquilo só que se aprende língua portuguesa e literatura na escola, né? Ela também, acho que a gente precisa, assim, eu gostaria, se fosse sonhar agora, eu gostaria que as pessoas olhassem a literatura, os livros, né? Até mesmo a profissão de escritora, né? Como um lazer, como arte, né? Que vai além, né? Que vai além de ser apenas uma ferramenta de sala de aula. Então eu acho que nessa minha jornada enquanto escritora, enquanto editora, também agora com a livraria, né? Onde eu tento democratizar o acesso aos livros, né? Eu penso que se eu conseguisse fazer isso, já seria assim, me ajudaria a deixar uma marca positiva no mundo, né? Já é uma pequena parcela assim daquilo que eu quero deixar para o mundo. E também assim, sou muito grata, né? Porque por ter tido acesso à biblioteca desde pequena, da escola, as empresas que doavam coleções gigantescas novas para a escola, e também aos meus colegas de sala que liam os meus livrinhos que eu fazia mesmo, imprimia lá e tinha uma fichinha atrás, eles anotavam o nome que eles tinham levado para casa para ler. Sou muito grata também às pessoas que me deram livros e a todas as oportunidades que eu tive, né? Então, penso que é muito feliz. Então, se eu conseguisse realizar um pouquinho disso tudo, eu acho que eu já estaria aí cumprindo um pouco de todo o trabalho que eu ainda pretendo fazer nesses 200 anos ainda que eu tenho para viver. Então é isso, né? E, de repente, me ouvindo, né, e assistindo esse mini doc aí, né, você que tá aí, pense que também possa ser um escritor, né? E eu torço muito para que você possa ser.